A partir de agora, Fernanda Linhares traz para você Alicerces, os vultos espíritas que constroem o edifício doutrinário do Espiritismo. Olá, amigos e amigas internautas da Rede Espaço Espírita. Eu sou Fernanda Linhares, de Florianópolis, Santa Catarina, e este é mais um programa Alicerces, na Rádio e TV Espaço Espírita. Dedicaremos o nosso programa de hoje a mais um vulto espírita, chamado Abel Gomes. Abel Gomes nasceu no dia 30 de dezembro de 1877, na antiga cidade de Conceição do Turvo, hoje cidade de Salvador Firmino, nas Minas Gerais. Ele é descendente de colonizadores portugueses. Abel se tornou um nome benquisto por todos e aureolado de grande respeito e admiração, projetando-se por todos os estados brasileiros e mesmo ultrapassando fronteiras para atingir países vizinhos. Apesar de ser um homem simples, pobre e doente, impôs-se ao peito dos seus contemporâneos, pois não apenas ensinava, mas dava sempre o exemplo. Como sociólogo e evangelizador, ele soube viver os evangelhos, propiciando o exemplo vivo daquele que, no dizer judicioso de Jesus, toma do arado e não olha mais para trás. Abel tornou-se representativa figura do Espiritismo, divulgando seus preceitos no seio das massas e conseguindo atingir pessoas de todos os níveis sociais. Dentre os livros espíritas que contribuíram para sua conversão, situa-se o Depois da Morte, de Leon Denis. Entretanto, os profundos estudos por ele encetados fizeram com que adquirisse a fé raciocinada, preconizada por Allan Kardec, e, portanto, essa fé inabalável dedicou-se de corpo e alma ao serviço das novas ideias que passara a esposar. Embora fosse pregador, esquivava-se sempre que podia da tribuna, preferindo espargir os seus ensinamentos pela palavra escrita, através de suas próprias produções literárias e poéticas, todas das aureoladas de grande profundidade moral e espiritual. Ficou impossibilitado de andar quando tinha apenas 25 anos, pois foi acometido de pertinaz e progressiva paralisia que lhe imobilizou as pernas. Quase cego, nunca se deixou vencer pelas expiações e pelos duros golpes da adversidade. Em sua cadeira de rodas, continuou a produzir como poucos, jamais esmoreceu. O seu dinamismo era inquebrantável. Pobre de bens materiais, jamais alimentou desejos de enriquecer-se com o ouro da terra, pois não desconhecia que a fortuna material é um bem transitório que Deus coloca nas mãos de suas criaturas. Exerceu a profissão de contabilista em várias firmas comerciais, mas devido à paralisia e dificuldades de locomoção, começou a trabalhar em sua própria residência como alfaiate e fotógrafo. As poucas horas de lazer que lhe restavam, dedicava-as à composição de músicas admiráveis, passando a ensinar as maravilhas do som a um púgilo de artistas amadores. Também demonstrou nítidas qualidades de teatrólogo. Embora não se tenha casado, foi pai adotivo de 2 rapazes. Abel fez parte de um púgilo de pioneiros do espiritismo nas Minas Gerais, entre os quais podemos citar João Ernesto em Ubá, João Marcelino na cidade de Pombas, Eurípides Barçanufo em Sacramento, José Justiniano de Godoy e J. Lacerda, ambos de Cataguases, José Alves Ferreira, Antônio Correntino e Franklin Teodoro dos Santos, esses 3 últimos de Araguari, e outros. No ano de 1928, em companhia de outros denodados ceareiros, fundou o Grupo Espírita Luz e Trabalho, no antigo Porto de Santo Antônio,
instituição que teve vida efêmera. No dia 2 de julho de 1933, coadjuvado por outros 12 espíritas, fundou um novo centro espírita, dando-lhe o nome do primeiro. Após a sua desencarnação em 16 de agosto de 1934, na cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais, o centro espírita passou a chamar-se Cabana Espírita Abel Gomes. Posteriormente, os seus continuadores lançaram a publicidade do jornal Arauto da Fé e implantaram a Fundação Espírita Abel Gomes, que passou a amparar 30 crianças. Até a publicação desta biografia, não se tem notícias se o jornal Arauto da Fé está ou não em circulação. Exegeta de grandes recursos, Abel esmerava-se na interpretação de textos bíblicos, impregnando com os lampejos do Espírito que vivifica vários ensinamentos contidos no Velho e no Novo Testamentos. Frequentemente apelava para os acontecimentos da vida prática, explicando-lhes à luz da doutrina espírita, o mesmo fazendo com as parábolas e ensinos de Jesus. A sua maneira preferida de ensinar era através do exemplo dignificante. Na qualidade de professor, exerceu o magistério nas cidades de Cataguases e Viçosa, lecionando português e matemática. Ele foi um autêntico autodidata, não tendo cursado nenhuma faculdade e nunca se matriculou num ginásio. Foi um homem dotado de sólida cultura e de incomparável senso humanístico. Poliglota, dominava bem o português, o francês, o castelhano, o italiano e conhecia razoavelmente o grego e o latim. Foi também um dos pioneiros do Esperanto em nosso país. Escreveu obras notáveis, entre as quais Brás Pires, A Felicidade e Pérolas Ocultas. Foi um poeta de grandes recursos. No seu magistral poema A Dor, que inclusive está na obra de Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier por Espíritos Diversos, traduziu a sua conformação aos ditames do alto. Abel, portanto, um dos mais autênticos espíritas dos últimos tempos, e o Espiritismo muito lhe deve pelo seu inestimável trabalho em favor da sua divulgação. Para encerrar esta biografia, recitarei este poema que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, ditado por Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier. A Dor. Irmãos e amigos meus, se o sofrimento transpuser os umbrais do vosso lar, não levanteis aos céus vosso lamento, nem ouseis contra a sorte blasfemar. São erros de um passado turbulento que ele quer reparar. Nessa noite trevosa do passado, quantos erros deixamos de remir e quantos cometemos no agitado correr de anos que vimos submergir, fantasmas que nos seguem lado a lado na senda do porvir. Encerro por aqui a nossa biografia do vulto espírita de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Agora, se desejar sugerir alguma gravação de alguma biografia, mande seu e-mail para linharesfs2@gmail.com ou peça no site da rádio. Voltamos a qualquer momento ou nos horários constantes do nosso site radioespaçoespírita.com.br. Sou Fernanda Linhares, de Florianópolis, Santa Catarina, para a Rede Espaço Espírita de Rádio e TV. Em tempo, estas informações foram retiradas do livro Personagens do Espiritismo, autores Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy. Você acabou de ouvir Alicerces, a história do Espiritismo na biografia de quem constrói a doutrina. Produção e apresentação, Fernanda Linhares, de Florianópolis, para a Rádio Espaço Espírita.
Rádio Espaço Espírita, batendo seus próprios recordes de audiência. Um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Acesse radioespaçoespírita.com.br ou nos ouça pelo iRádios.